Seguimos aqui, olha, para falar sobre os incêndios ambientais. Nesse começo de ano, até hoje, o Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel já registrou 102 incêndios ambientais só aqui na cidade, na área urbana. Só ontem, como eu disse, foram 4 ocorrências registradas e nessa época do ano os incêndios, sim, eles são muito mais frequentes por conta do período mais seco que a gente está vivendo aí. Nós tivemos geada um pouco mais severa se comparado com anos anteriores e aí isso piora demais o cenário, né? Colocando em risco muita gente, porque nós estamos falando de um incêndio que pode ser aqui numa vegetação, mas que pode se alastrar e sair do controle, né, Vini? Mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia, boa sexta. Sextou, Vini. Sextou, Valdinei. Sextou com cuidados e até mesmo assunto muito sério. Nessa época do ano, por conta da estação seca, o inverno é a estação mais seca do ano, sem falar também com a chegada das geadas, a vegetação fica ainda muito mais sensível e o risco de incêndios é muito maior. Como inclusive nesse caso, nesse ponto onde nós estamos. Nós estamos na João Vygotsky, aqui na região sul da cidade, e bem aqui nessa área, né, nós temos, como vocês podem ver, temos casas ao redor, né, temos aqui este muro de um condomínio, e bem aqui nessa esquina, nesse pontinho, é um local onde algumas pessoas aparecem para poder jogar algum tipo de lixo. Pode ser lixo orgânico, reciclável, não é que pode, né? O pessoal acaba jogando por aqui esse tipo de lixo. Resíduo de construção civil, galho, mato. E existem algumas pessoas que têm por hábito de atear fogo nesse tipo de objeto, como uma forma de controlar resíduos sólidos, enfim, o que não deve ser feito na prática. E aí o que acontece? Esse fogo acaba se espalhando. E como vocês podem ver, Valdinei, e ele se espalhou sim pela vegetação mais seca, né? Bem rente a esse muro, a gente consegue ver a vegetação toda danificada, toda queimada por conta do incêndio ambiental que aconteceu por aqui. E ele não foi pouco, viu? Ele foi bem longe e o Corpo de Bombeiros teve que fazer esse atendimento por aqui. Como você disse, somente ontem 4 incêndios e um deles aconteceu por aqui. A gente conversou hoje pela manhã com o Tenente Cícero do Corpo de Bombeiros, que traz mais detalhes a respeito dessa época do ano, os efeitos, né, que isso provoca e o risco que se tem de incêndios por conta desse momento, inclusive pela ação humana. Veja. Já está tendo um aumento no número de ocorrências de combate a incêndio ambiental, né? As guarnições já têm se deslocado algumas vezes durante o dia, nesses últimos 2, 3 dias, já para esse tipo de ocorrência, né? É uma tendência que essas ocorrências vão aumentar bastante em número, por conta de a gente estar entrando no período da estiagem posterior a um período de geada. Então a geada já vem fazendo a secagem, né, das folhas ali, da vegetação. A geada já deixa elas bastante secas. E aí a gente entra já no período de estiagem, né, que ele soma, né, com essa seca e aí ele realmente gera um ambiente muito propício aos incêndios ambientais. A geada então é um aliado das queimadas? Sim, então posterior à geada, né, a maioria das vegetações ela seca e morre. Então fica realmente só a palha seca, um material combustível que pega fogo com muita facilidade, né? Sim, então a gente tem diversos incêndios aí de grande porte, né, que a maioria deles iniciados por ação humana, né? Então é aquela pessoa que vai queimar um mato próximo de casa, vai limpar um terreno e daí começa a queimar aquela vegetação, ou a pessoa deliberadamente coloca fogo simplesmente para limpar uma área e aí a chance dessa queimada fugir ao controle é muito grande nesse período. A gente tem a questão do jogar materiais incandescentes, né? Ou joga o cigarro aceso, né? Joga algum tipo de material pegando fogo, né, próximo dessas áreas secas e sim, inicia os incêndios, né? Então são incêndios que, assim, numa grande maioria, né, são incêndios que causam um dano de menor importância à população, né? É a incomodação com a fumaça, é a roupa que fica fedendo depois do incêndio que está no varal, é aquele incômodo dentro da sua residência por conta da fumaça. Entretanto, esses incêndios, né, no somatório, né, eles geram um dano ainda maior, né, que é a questão das insuficiências, né, os problemas respiratórios, né, principalmente em crianças e idosos. Como a gente teve em anos anteriores, o ar fica extremamente contaminado, né?
Então, sim, o que a gente puder fazer para evitar esse tipo de incêndio ajuda num todo, né? Visto que são ocorrências que vão acontecer deliberadamente, né? A partir de agora. Entretanto, o que a gente puder fazer para evitar é muito bom. E lembrando, né, é uma ocorrência que poucas vezes ela gera óbitos, né, ou gera um transtorno maior, como queimar residências ou coisas desse sentido. Entretanto, são situações que, dependendo do tipo de incêndio, ela pode acontecer. Então, pessoas morrerem queimadas, né, a gente ter a perda de residências, aí, de moradias por conta de incêndios ambientais. Até agora, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 102 incêndios à vegetação em ambiente urbano. Segundo o Corpo de Bombeiros, se levarmos em consideração o mesmo período, do dia 1º de janeiro até o dia 11 de julho de 2024, o número de incêndios do ano passado foi muito maior, em torno de 132 incêndios, 30 a mais do que esse ano. Entretanto, isso não significa que pode descuidar. Você aí de casa, caso veja algum tipo de incêndio ambiental, o Corpo de Bombeiros também dá as dicas e as informações do que você deve fazer nesse exato momento e como proceder. Veja. No Corpo de Bombeiros, né, solicitar que o bombeiro faça a triagem ali. O bombeiro muitas vezes vai perguntar qual que é o estado desse incêndio, qual que é o risco desse incêndio para outras residências, para o patrimônio, na verdade, para a preservação das vidas. Tá? Lembrando que, dependendo do número de ocorrências que estiverem acontecendo naquele momento, né, o bombeiro não vai deslocar para ocorrências de menor importância. Então, às vezes tem um lote baldio que é murado, próximo da tua residência, está pegando fogo, e aquilo está gerando incômodo por conta da fumaça. Unicamente, né, não tem um risco a outras, de outra forma, a patrimônio ou a preservação da vida das pessoas. E a gente tem outras ocorrências em áreas rurais aí que podem gerar danos maiores ao patrimônio, à plantação de alguém ou às residências das pessoas que moram naquelas localidades e que as guarnições estarão atendendo. Então, pode ser que, por vezes, o bombeiro não vai deslocar para ocorrência de menor vulto. Tá? Entretanto, da mesma forma, ligue no 93, né? Oriente, passe as informações corretamente, tá? E aí o bombeiro vai orientar se vai deslocar, se não vai para aquela ocorrência. Na maioria das vezes, a gente vai estar dando atendimento. Valdinei, essas são as informações. Obviamente que a equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel tem um limite de atuação, de capacidade de atender a incêndios, como o próprio tenente Cícero disse. Pode ser que o número de incêndios que venha a acontecer agora nos próximos meses fique ainda mais intenso e alguns desses incêndios possam não ser atendidos e, por conta disso, temos essa explicação. Mas para que a gente possa minimizar o máximo possível disso, todos nós precisamos fazer a nossa parte. E o exemplo que a gente tem aqui é justamente um dos indicativos do que a gente pode fazer para evitar. Então, gente, destinação para lixo da forma correta tem, seja para o orgânico, seja para o reciclável, seja para o galho de árvore, para o resíduo da construção civil, para os volumosos, os móveis. Sabe? Então é o seguinte, ambientes como esse não são ambientes para você jogar lixo e, consequentemente, também não é ambiente para se atear fogo. Voltamos ao estúdio, Valdinei. Cenário triste esse aí, hein, Vinícius? A vegetação naturalmente está seca, óbvio, por conta aí do período de estiagem, da geada, mas olha a quantidade de lixo, de material que poderia estar sendo, né, destinado de maneira correta e, infelizmente, está aí ajudando na proliferação de Aedes aegypti, de outras doenças e principalmente na contaminação mesmo do ambiente. E aí, nesse caso, uma combustão perfeita, né? No caso do fogo se alastrar rapidamente. Nós precisamos lembrar também que incêndios criminais, eles têm uma pena de 2 a 4 anos, além de multa. Então, é importante a gente reforçar aqui que sim, a justiça também está de olho, mas principalmente levar em consideração a saúde, o risco que a população enfrenta, né, em questões relacionadas aí a incêndios ambientais. Obrigado, Vini, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta.